terá um evento especial. No dia 4 de setembro, que é um sábado, dentro da programação do Congresso Brasileiro de Cirurgia e do Congresso Latino-Americano de Cirurgia, que será realizado também em plataforma virtual, nós teremos a realização da 5ª edição do Fórum de Educação Médica em Cirurgia, que recebeu o nome de William Saad Rosner. Esse fórum teve início em 2013, uma iniciativa aqui do capítulo de São Paulo do CBC, tem sido organizado sempre em parceria com a Academia de Medicina de São Paulo, e desde 2017 ele tem sido hospedado dentro da programação do Congresso Brasileiro de Cirurgia. Esse ano, no formato online, nós teremos a oportunidade de contar com palestrantes nacionais e estrangeiros que vão abordar diferentes assuntos que poderão ser discutidos com os inscritos. Os palestrantes são aqueles que já têm participado desses eventos, principalmente o professor Tufik Ambar, o professor Aristides Palhares, a professora Isabel Coelho, a professora Diná Nezer, o professor Gerson Pereira, estarão falando das suas áreas de expertise, e teremos também, além deles, a participação de 2 convidados estrangeiros, que são o professor Adnan Al-Zaid, de São Francisco, que é um cirurgião hepatobiliar e que tem destacada atuação no ensino médico nos Estados Unidos da América. Atualmente ele preside a Association for Surgical Education desse país. E o outro palestrante é o professor Theodor Grancharov, de Toronto, no Canadá, que é um expert em simulação clínica, em ensino médico, e eles vão abordar aspectos relacionados à capacitação e à atuação do professor de cirurgia no nosso contexto atual. Além dessas palestras, obviamente, o Congresso tem uma programação bem abrangente, que eu acho que vai agradar a todos os interessados, e nós contamos com a participação de todos. Eu passo a palavra, então, para o professor Tufik. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês, dos convidados, dos espectadores. Eu tenho aqui como companhia o professor Ramiro Colione Neto, que é o presidente do capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, representando a Associação Brasileira de Educação Médica, o presidente regional, professor Aristides Palhares, e faz também companhia por parte do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor Gerson Alves. Temos como convidados hoje o conferencista, o ilustre professor Pedro Tadao Amamoto, professor doutor, disciplina de neurocirurgia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu, que vai proferir uma conferência sobre o teste de progresso e o desempenho dos estudantes na área de cirurgia. Teremos como debatedores o professor Frederico Alonso Sabino de Freitas, que é doutor pela Universidade de São Paulo e atualmente é docente do curso de Medicina do Centro Universitário Municipal de Franca, Unifacef. Temos também como companhia a professora doutora Rosângela Martins de Araújo, que é professora adjunta da Faculdade de Medicina e coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor doutor Edmundo Rodrigues Fontes, que é coordenador do mestrado profissional em urgência e emergência e coordenador do internato da Universidade Estadual de Maringá. Então, nós faremos a seguinte dinâmica. O professor Pedro Tadao Amamoto proferirá sua conferência e, a seguir, então, passaremos a palavra para os debatedores e para as perguntas do público. Então, professor Pedro, por gentileza, queira proferir a sua conferência. Boa noite a todos.
Queria agradecer ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões e à ABEM São Paulo pelo convite para falar hoje sobre um tema que eu gosto muito, um tema ao qual me dedico bastante. Então, queria cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Cumprimento aqui o professor Gerson e o Aristides, que me fizeram o convite. É um prazer estar aqui, uma honra também. Espero corresponder à encomenda. Então, me foi pedido para falar sobre o desempenho dos estudantes na área de cirurgia no teste do progresso, mas é difícil falar sobre esse ponto em especial sem dar um pouco de contexto sobre o que é o teste do progresso e tudo que a gente tem feito com o teste. Bom, como em toda apresentação que eu falo, não posso deixar de reconhecer publicamente a professora Angélica Bicudo, da Unicamp. Ela é a líder para o desenvolvimento do teste do progresso no Brasil há quase 20 anos. É com ela que tudo começou, o processo de fazer o teste em parceria de escolas, e eu não posso deixar de reconhecer ela que é uma mentora para mim mesmo, de tudo que eu tenho feito com o teste. Não tenho conflito de interesse, mas só deixar registrado que a gente tem recebido o suporte do National Board of Medical Education, Medical Examiners, para tocar esse projeto de implementar o teste de progresso em todo o Brasil, com o apoio logístico da Associação Brasileira de Educação Médica, mas o que essas duas entidades pensam não interfere naquilo que eu penso sobre o teste, como a gente conduz as atividades. Bom, então o que é o teste do progresso? O teste é uma mesma prova aplicada a todos os anos de todas as séries do curso de graduação, no nosso caso, da medicina. Então, não é a mesma prova todos os anos, é uma mesma prova para todos os alunos, mas a cada aplicação é uma versão diferente. Ela sempre é aplicada no nosso contexto uma vez por ano, mas em países mais desenvolvidos e onde o teste foi criado, na Holanda e nos Estados Unidos, a periodicidade é maior, de 3 a 4 vezes por ano. E é uma prova feita para o nível de conhecimento do recém-formado. Então, é um teste que o primeiro ano tem muita dificuldade de fazer, porque é uma prova para o aluno recém-formado, mas ele chama progresso exatamente porque a gente quer ver se ao longo dos 6 anos de graduação o aluno sai de um conhecimento básico, elementar, e atinge aquilo que se espera do médico recém-formado. Então, ele começou na década de 70 na Holanda e nos Estados Unidos mais ou menos concomitantemente, e é isso que a gente consegue ver. A gente consegue ter uma noção das curvas de crescimento tanto numa mesma série quanto de uma mesma série ao longo dos anos. Então, se eu pego a aplicação daqui em 77, 78, quando a prova começou e o curso na Holanda só tinha 4 anos, eu consigo ver que do primeiro para o segundo, para o terceiro até o quarto ano existe uma variação, e quando eu pego uma mesma turma, eu consigo ver que essa turma de estudantes conseguiu progredir o conhecimento ao longo dos anos do curso de graduação. Tem muita publicação sobre esse assunto, e essa é uma que resume muito bem como é que a gente pode aplicar, quais são as preocupações que a gente deve ter para conseguir realizar um teste do progresso. Então, vai desde uma elaboração de qualidade do teste, até como administrá-lo de forma efetiva, pode ser no papel, mais recentemente online, como a gente pode rever os resultados, analisar, mas principalmente como é feito o feedback para aqueles que estão envolvidos no processo educacional. E é isso que eu mais gosto do teste do progresso. Acho que ele é uma grande ferramenta de feedback para os indivíduos, estudantes e professores, e para as instituições a partir dos seus resultados. Então, para os estudantes é assim que na Holanda, por exemplo, eles veem o desempenho ao longo dos anos em cada uma das áreas, a gente tem um sistema parecido. É feedback para professor também, porque a gente pede a cada ano questões novas para os professores e a gente tem a oportunidade de ver a melhora da habilidade dos professores em elaborar questões de múltipla escolha. Então, esse trabalho que a gente fez de devolver, olha, professor, sua questão foi boa, não foi boa, teve esse problema, teve essa dificuldade, teve essa discriminação, também é uma oportunidade de feedback para os professores. Naturalmente, para as próprias escolas, esse trabalho é muito legal, é simples, mas a escola de Limerick, na Irlanda, adotou o teste, copiando mais ou menos a prova de uma escola padrão, que é a Universidade de McMaster, no Canadá. Eles viam que o desempenho dos estudantes deles não era diferente dos estudantes de McMaster, então isso é um indicador de que o currículo lá na Irlanda estava funcionando bem para essa escola. Então, para as escolas novas, é uma ferramenta muito interessante ao permitir comparação com escolas aí mais antigas, que têm mais tradição de ensino. Também é um indicador de qualidade de formação, e a gente consegue corrigir rumos do currículo a partir dos resultados do teste. Então, ainda dados da McMaster mostrando que na década de 80 os alunos iam muito mal na prova de licenciamento para o exercício da profissão. O currículo foi alterado, mas não só o currículo mudou, mas também a avaliação do currículo, e todas as mudanças que foram feitas para ajustar o currículo em cima das adaptações que o teste do progresso fornecia em relação a dados, e aí os alunos começaram a ter um desempenho melhor na prova de licenciamento.
O teste também é muito interessante porque ele reduz o efeito de endogenia da avaliação. Então, os alunos da Unesp vão muito bem aqui nas minhas provas, quando eles vão fazer prova em outra instituição, eles não vão tão bem. Isso se chama efeito de endogenia, porque o professor que faz a questão de prova aqui é o mesmo professor que deu a aula desse assunto. Então, uma avaliação externa é muito importante para a gente realmente tirar esse viés, e como o teste do progresso pega questões de várias instituições, a gente tem essa noção de que o efeito da endogenia foi perdido. Na Holanda isso foi demonstrado, aqui um exemplo da Universidade de Nijmegen, em que os alunos de lá iam muito mal nas questões formuladas por Maastricht, provavelmente por causa desse efeito de endogenia que aparecia muito nas questões próprias, mas quando expostos a uma avaliação externa, isso permitia uma avaliação melhor de como estava a formação dos alunos. E, finalmente, ele tem um valor preditivo de desempenho. Isso, desde que a prova foi criada nos Estados Unidos, eles já perceberam que havia uma correlação boa entre o desempenho dos alunos ao longo do teste do progresso, que eu chamava Quarterly Profile Examination, com a prova para o exercício profissional depois. A mesma coisa já foi mostrada no Canadá também, já falei sobre isso. Na Alemanha, recentemente, isso foi demonstrado, e no Brasil, como a gente não tem a prova para o exercício profissional, o que a gente mais tem de avaliação final, talvez seja a prova de residência, a gente viu aqui em Botucatu que acontece mesmo essa correlação entre o desempenho dos estudantes, mas eu sei que na Unifesp há estudo parecido, na Unicamp, no Nordeste também existem dados bem semelhantes que mostram isso. Então, o teste é uma ferramenta muito valiosa, mas ele não resolve todos os problemas de avaliação. Ele, por exemplo, tem uma confiabilidade muito baixa com exames, muito baixa não, mas menor, com exames realizados com pouca frequência, que é o nosso caso. Claro que quanto mais a gente testa, mais confiáveis, maior a reliability dos resultados. Se é uma prova uma vez por ano apenas, a gente não pode ter tanta confiabilidade, mas ainda assim é interessante. E ele não produz índices acurados de desempenho em disciplinas individuais. Como é uma prova que cobre todo o conteúdo que o médico deve ter ao final do curso, é impossível examinar na profundidade cada uma das disciplinas. Então, como estamos aqui entre cirurgiões, eu acho que a anatomia é uma disciplina lá da área básica que nos interessa muito, mas deve ter 2 ou 3 questões no máximo no teste de anatomia. Eu não posso dizer que o aluno sabe mais ou menos anatomia porque ele errou 2 ou 3 questões. A gente consegue ter uma ideia global da formação do médico, mas a gente não tem índices acurados de desempenho em disciplinas. Ainda assim, em algumas áreas a gente pode ter. Como é o caso do nosso teste, a gente divide as 120 questões em 6 áreas, 20 questões da área básica, clínica, cirurgia, pediatria, gineco-obstetrícia e saúde coletiva, e aí com 20 questões de cada área a gente consegue alfas de Cronbach relativamente bons para analisar os resultados. Então, tudo isso essa introdução que eu dei, essas ideias de como o teste do progresso é um padrão de excelência para avaliação dos estudantes, a gente discute um pouco nesse trabalho aqui, que depois está de acesso livre para quem tiver mais interesse. Bom, não posso também deixar de comentar que a Covid mudou muito a situação das escolas de medicina e particularmente da avaliação. É um desafio muito grande avaliar o conhecimento dos estudantes online. Então, quando a gente submeteu a proposta para o National Board, eles já sugeriram que a gente considerasse fazer uma aplicação online, e vendo o coronavírus, a gente não teve outra alternativa senão fazer mesmo a prova online. Aqui está um gráfico, um mapa do acesso dos estudantes enquanto a gente estava aplicando a prova. Não parece haver muita diferença do desempenho dos estudantes quando eles fazem a prova online do que no papel. E o que nos intrigou muito foi saber se havia alguma diferença no desempenho dos estudantes depois da pandemia. Como as provas têm dificuldades diferentes, eu não posso... esse ano a média de acerto em cirurgia foi 70%, o ano passado foi 80%, os alunos sabem menos cirurgia, porque a prova desse ano pode ter sido um pouco mais difícil. Então, para resolver esse problema, existe um teste, uma análise estatística baseada na teoria de resposta ao item, que consegue calibrar a dificuldade das questões para realmente avaliar a habilidade cognitiva dos aprendizes. É um teste que chama Linking and Equating. E aí a gente viu que, de fato, no nosso 6º ano de 2020, tinha uma habilidade cognitiva muito menor do que dos alunos do 6º ano do ano anterior. A gente ficou muito preocupado com isso e a gente quis fazer toda essa avaliação para os 6 anos, e a gente fez junto com a Unicamp essa análise, que está aí esperando a publicação, mas a gente mostra muito claramente que os primeiros 3 ou 4 anos, não tiveram um impacto muito grande de desempenho cognitivo no teste do progresso com a pandemia, mas os anos finais, os anos de internato, eles foram bastante comprometidos. Se eu vejo aqui em azul a curva de 2019, ela é muito melhor que a de 2020, e mais grave que isso, para mim, é olhar esse ponto aqui dos alunos do 5º ano
de 2019, que se tornaram sexto ano em 2020, e a curva praticamente ficou estável, quer dizer, o ano foi perdido, eles não aproveitaram nada em termos cognitivos. Isso eu estou falando de avaliação teórica, avaliação de conhecimento. Se eu pensar na nossa área cirúrgica, que os alunos precisam ter habilidades motoras também, isso é mais preocupante porque a gente não consegue avaliar e os alunos tiveram menos exposição ainda. Ainda assim, a gente quis saber se o tempo que os alunos demoraram para voltar ao internato, se isso interferia nos resultados. A gente viu que existe sim uma diferença de score entre os alunos das escolas, mas a gente não divulga isso, isso é um impacto das escolas que participam do nosso consórcio. Mas quando a gente faz um cálculo aí, uma relação, uma regressão cúbica para ver quanto se atribui da nota baseada no tempo que os alunos ficaram sem ensino presencial, a gente vê que foi muito pouco. Então, existem outras coisas que estão envolvidas aí na diferença de score dos alunos. Mas especificamente na área de cirurgia, que é a encomenda, me desculpem por esse preâmbulo grande, mas o que eu posso mostrar? A gente tem dados aí de mais de 15 anos do teste de progresso do nosso consórcio, que engloba a USP de Ribeirão Preto, a USP de Bauru, a Unesp, a Unicamp, a Unifesp, FAMEMA, FAMERP, o UEL e uma Universidade de Blumenau em Santa Catarina. Mas eu acho que seria muito particular e eu acho que o que a gente poderia mostrar que talvez tenha mais representatividade da situação de São Paulo, talvez sejam os resultados de 2019, quando a gente fez uma prova conjunta de todos os 4 consórcios de teste do progresso que existem no estado. Então, praticamente todas as escolas de medicina do estado de São Paulo foram contempladas com essa prova, então baseio essa apresentação de resultados com essa prova de 2019. Bom, importante falar sobre a matriz, o blueprint, em inglês é assim como chamam, em português a gente traduziu como matriz, não é o termo mais adequado, mas se refere exatamente ao planejamento do que se vai avaliar, que tem a ver com o que é ministrado no curso. Então, o nosso teste do progresso, todos os anos, ele segue uma mesma matriz, quer dizer, são sempre os mesmos temas que são avaliados, e isso é bom porque garante validade de comparação. Claro que não garante validade estatística pela questão da diferença de provas, mas quando eu penso em validade de avaliação, isso é muito importante manter sempre o mesmo eixo. Não são sempre as mesmas perguntas, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Então, dentro daquele conteúdo, por exemplo, cuidados perioperatórios, hidratação, antibiótico, nutrição e analgesia, cada ano a gente pergunta alguma coisa sobre esse conteúdo e a gente faz uma comanda. Aqui eu pedi, então, que os professores fizessem uma questão sobre um paciente no pós-operatório, que estava com muita dor e que deveria escolher o analgésico mais apropriado. Então, acho que é relevante para a gente discutir aqui. Fico, inclusive, aberto para sugestões do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, se existe algum aspecto aí da nossa matriz que não seja contemplado. Mas a gente sempre cobra cuidados perioperatórios, feridas operatórias, cicatrização, infecção e antibiótico terapia, intercorrência cirúrgica do período perinatal, cirurgia vascular, varizes e TVP principalmente, hérnias da parede abdominal, síndromes obstrutivas, constipação intestinal e refluxo gastroesofágico, diagnóstico e tratamento, lesões osteoligamentares e musculares, cirurgia de obesidade, cirurgia obstrução digestiva alta, a colestase extrahepática, hipertensão portal, abdômen agudo cirúrgico, medicina de urgência. Aqui eu estava procurando o professor Aristides onde estava a cirurgia plástica, geralmente entram questões de queimadura aqui na medicina de urgência, hipertensão intracraniana, neoplasia maligna gástrica do intestino delgado, grosso, reto ou apêndice, doenças benignas e malignas do pulmão e pleura, trauma abdominal e torácico, cervical e pélvico, algumas patologias de cirurgia que são tratadas com cirurgia ambulatorial, como afecções de pele, urológicas, cólica nefrética, doença prostática benigna e carcinoma de próstata, emergências de olho e orelha, aspectos gerais de transplante de órgãos e princípios de anestesiologia. Então, todo ano sempre cai alguma coisa sobre isso, o que varia é o que tem dentro de comandas possíveis ali. Então, um ano eu posso pedir obstrução arterial aguda, no outro ano eu posso pedir trombose venosa profunda, no outro ano eu peço profilaxia ou diagnóstico, mas sempre versam sobre esses temas, essa é a nossa matriz de conhecimentos, então toda a prova do teste do progresso tem questões sobre esse aspecto. Então, estou colocando aqui exemplos da nossa prova do ano passado, a gente sempre tenta usar o máximo de ilustrações, acho que todo cirurgião gosta muito de ver, então a gente usa muita imagem, hernia encarcerada, raio-x a gente usa bastante, tomografia para a área da neuro sempre precisa ter, raio-x de tórax, aqui uma questão sobre ferida, então a gente sempre procura deixar a prova mais próximo da realidade dos estudantes para atingir níveis taxonômicos mais altos, e eu falo sobre isso em seguida.
Bom, então aqui são os dados de 44 escolas que fizeram a prova nesse ano de 2019, com participação de mais de 22 mil estudantes. A gente pegou questões que já tinham sido utilizadas pelos 4 consórcios, o nosso, que se chama NEPAIM, Caipira, do professor Tufi, o SP1 que tem escola, e o SP3 que tem escolas principalmente da Grande São Paulo. E aí eu mostro aqui algumas diferenças entre as áreas, mostrando que a área de cirurgia não costuma ser, isso é o que geralmente acontece, uma área difícil. Então aqui a dificuldade média das questões por cada uma das áreas da prova. A gente vê que o básico foi um pouco mais difícil, eu acho que isso se deve a que muitas escolas que participaram têm o currículo baseado na aprendizagem baseada em problemas, que o básico é ensinado de uma forma diferente, quando a gente pede coisas mais hardcore aqui do básico, acho que isso deixou a prova mais difícil nessa área. Mas a cirurgia geralmente é uma área que tem uma dificuldade bastante semelhante com as outras. Há uma diferença estatística aí, mas principalmente por conta do básico na comparação com o GO, com saúde coletiva. E quando eu falo de discriminação, quer dizer, é o poder que a questão tem de discriminar o aluno que domina o conteúdo do que não domina o conteúdo, que é tudo que a gente quer de uma avaliação, né? Eu quero que os bons alunos acertem a questão e que os alunos que não têm conhecimento suficiente, que eles errem a questão. Isso é a discriminação de uma questão. E a gente vê que, em geral, mesmo sendo uma área relativamente fácil, as questões de cirurgia costumam discriminar bem, ao contrário de saúde coletiva, que geralmente não discrimina tão bem, provavelmente porque aqui a taxonomia é mais baixa. Então, não tem diferença estatística aqui, mas em alguns anos acontece. E aí, o que eu acho que é muito interessante é pensar um pouco as questões de acordo com a taxonomia de Bloom. Na verdade, a taxonomia de Bloom se refere aos objetivos educacionais, em que eu quero que os meus alunos primeiro memorizem alguns conteúdos, alguns conceitos, depois que eles entendem, apliquem, analisem, avaliem e até possam criar. E na avaliação, eu devo, tanto quanto possível, pedir para os alunos questões que cobrem níveis de taxonomia mais alta, porque isso cobra mais raciocínio clínico do que memorização. Isso é importante porque o que a gente tem observado é que as questões de alta taxonomia, elas tendem a discriminar melhor. Ou seja, quando eu peço raciocínio clínico, os alunos bons acertam e os alunos com desempenho inferior erram. E quando eu peço questão de decoreba, de memorização, tanto os bons quanto os maus alunos têm uma chance de acerto muito parecida. Então, a gente deve pensar questões de alta taxonomia e é bom ver que a área de cirurgia, mesmo tendo questões relativamente fáceis, elas conseguem discriminar melhor, provavelmente porque elas têm alta taxonomia. Então, isso aqui é para 120 questões do teste, a gente realmente consegue fazer uma prova boa, em que predominam questões de alta taxonomia, quase metade delas, se eu considerar aqui as de média e alta, dá mais da metade, quase 2/3 da prova são questões de alta taxonomia, e para a cirurgia é muito legal que a gente praticamente não tem questão de memorização, a gente cobra muito que os alunos mostrem raciocínio clínico, seja para diagnóstico, seja para apontar a conduta mais adequada, conduta tanto propedêutica quanto terapêutica. E aí, mais especificamente com relação ao desempenho em cirurgia, também não posso deixar de falar do desempenho geral. Os alunos começam o curso, né, terminam o primeiro ano acertando mais ou menos 1/3 da prova e terminam o curso, 6 anos, acertando quase 2/3 da prova. Quando eu apresentei isso aqui uma vez no nosso conselho de curso, causou muita estranheza, os professores perguntaram, nossa, mas ao final do curso os alunos só sabem 70%? Não, eles sabem muito mais que isso, mas eles acertam 70% na prova, é isso que a gente vê na prova de residência, é isso que a gente via no exame do CREMESP, a média de acerto final do sexto ano é por volta de 2/3 a 70%. E nos primeiros anos é um acerto mais casual, né? Eu tenho 4 alternativas, a chance de chutar e acertar é de 25%, então eles sabem efetivamente um pouco mais de 5% que o curso lhes deu, mas essas curvas aqui são muito parecidas com as curvas americanas e holandesas e alemãs. E aqui a gente tem uma evolução por área, a gente consegue ver que a área de saúde coletiva começa já muito alta, porque acho que é característica dos currículos que já tem muito conteúdo de saúde coletiva, de colocar os alunos na atenção primária precocemente, então já começa muito alto e termina no patamar que deve chegar. A área básica também começa um pouco mais alta, porque tem coisas aí do primeiro ano, mas ela acaba sobrepujada aí a partir do 4º ano pelas áreas de aplicação clínica. E a gente vê que a cirurgia não é muito diferente da clínica, da pediatria e da ginecobstetrícia. Elas começam muito baixas no começo, e à medida que os alunos vão progredindo no curso, começam a ter cirurgia no 3º, no 4º ano, essa curva começa a mudar a inclinação. Então, a gente vê aqui, particularmente, nos primeiros 2 anos do curso, acerto de cirurgia fica em torno de 30%, que é praticamente chute,
Isso começa a melhorar a partir do 3º e 4º ano, que os alunos começam a ter mais contato com cirurgia, já chegam aí perto de 40% a 50%, e no internato eles ganham bastante, inclina bastante a curva e chegam aí perto de 70% ao final dos 6 anos. Então isso aqui mostra de novo que a importância do aprendizado do médico realmente, não que os 4 primeiros anos não tenham utilidade, claro que eles são importantes, mas o grande ganho cognitivo se dá quando os alunos têm prática clínica, prática de centro cirúrgico, prática ambulatorial, e é por isso que eu acho que os dados da Covid são muito preocupantes, especialmente para a gente da área da cirurgia, que quer muito ver os alunos na prática. Então, existe uma diferença por consórcios, aqui a gente não identifica qual consórcio é qual, daqueles 4, mas existe um consórcio que tem uma média superior à dos demais, e que na área de cirurgia isso é um pouco mais embolado nos primeiros anos, e a diferença, de novo, aparece só no internato. O internato realmente parece ser o grande foco de atenção para a gente ensinar o conteúdo de cirurgia para os nossos alunos. Bom, e uma coisa que é muito interessante de fazer, que a gente conseguiu fazer com essa prova que usou questões já pré-testadas, é comparar o desempenho dos alunos que fizeram essa questão no passado com os alunos que estão fazendo essa questão agora. Para a gente aqui na Unesp em Botucatu, isso foi muito importante porque coincidiu de ser o ano que o currículo novo começou. Então, a gente fez uma análise estatística aí usando uma análise de itens agrupados, e a gente viu que houve uma diferença do currículo novo favorecendo a área do básico e da saúde coletiva, porque provavelmente é onde mais o currículo foi mexido para esses alunos, e na área de cirurgia teve pouca mudança, porque tanto no currículo antigo quanto no currículo novo, que os alunos sabiam de cirurgia, é a mesma coisa, o currículo de cirurgia praticamente não muda muito nos primeiros anos. E aí, mas é interessante olhar para alguns dados assim, apesar de que isso é para o primeiro ano, mas a gente poderia extrapolar isso para os 6º anos, ou comparar entre escolas, aquelas que se disponham a comparar. Por que o desempenho de uma determinada questão é muito inferior para um grupo e muito superior para outro grupo? Então, essa questão era uma questão aqui de cirurgia de obesidade, essa aqui já é uma questão de um derrame pleural. Por que os alunos do currículo novo foram melhor no derrame pleural? Eu acho que, na verdade, é uma metodologia de comparação que eu acho que é bastante útil e pode ser usada em diversos outros tipos de avaliação, não só no teste de progresso. Bom, então o teste do progresso e seus benefícios não são novidades, está aí na literatura há mais de 50 anos, e a inovação depende realmente do que cada escola faz com seus resultados e como analisa esses dados. Houve um ano em que os alunos aqui da faculdade erraram muito uma questão sobre dreno de tórax, não sabiam desenhar o esqueminha lá do dreno de tórax correto, então já estava conversando antes aqui da gente começar com o professor Tufi, o que a gente muda no currículo baseado no teste do progresso? A gente vê esses resultados que chamam a atenção, que são alarmantes, quer dizer, uma questão, eu disse que ela não representa tudo que os alunos devem saber, mas quando os alunos da Unesp foram muito mal numa questão de dreno de tórax, na comparação com alunos de outras escolas, e aqui a nossa cirurgia torácica é muito forte, né, com o professor Catânio, o que está acontecendo? Então a gente vai lá, discute com a disciplina ou com o departamento por que os alunos erraram. É porque a questão não estava bem feita ou realmente é uma coisa que está passando batido na formação? Acho que essa é a grande riqueza do teste do progresso, a gente olhar as falhas dos alunos em alguns temas, em alguns aspectos, e poder mudar o currículo, mudar o dia a dia de ensino baseado nos resultados. Então a gente realmente tem que se debruçar sobre os resultados, não pegar os resultados e colocar na gaveta. E foi por isso, então, que a gente acha que o teste de progresso é uma ferramenta muito interessante de avaliação, não só na área de cirurgia, mas para todo o conhecimento médico, e a gente gostaria que todas as escolas do Brasil trabalhassem com o teste de progresso como uma modalidade de avaliação, o que nos levou, então, a criar essa rede, que tem o financiamento do National Board, para que todo o país trabalhe, então, com o teste do progresso. Nesse projeto, a gente quer fortalecer os consórcios que já usam o teste, fazer oficinas de desenvolvimento docente para fazer boas questões de prova, isso é fundamental para o teste do progresso dar certo, de forma que nesse ano a gente vai fazer uma prova nacional de teste do progresso, serão mais de 100 mil alunos, eu brinco lá no nosso grupo gestor que isso vai para o Guinness, nunca na Europa, nos Estados Unidos, 100 mil alunos de medicina fizeram uma mesma prova ao mesmo tempo, acho que a gente vai ter resultados muito interessantes, e aí o ano que vem cada consórcio volta a fazer a sua prova e os novos consórcios fazem as suas provas. Então, a gente tem feito oficinas que têm contemplado o Brasil todo. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, se quiser participar de alguma dessas oficinas, a gente pode fazer esse convite e marcar. E eu espero, então, ter contribuído com a discussão de hoje à noite. Fico à disposição para perguntas, para esclarecimentos. Foi um prazer compartilhar um pouco aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Brilhante apresentação. O professor Pedro
realmente tem toda uma tecnologia, um know-how muito grande nessa área, como se pôde perceber, não só pela sua apresentação, mas pelo trabalho que ele desenvolve nessa área, né? Então, eu gostaria de abrir, então, para a professora Rosângela Martins de Araújo, para suas considerações, professora. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer o Dr. Tufik, o Gerson, né, pelo convite, e do representantes aí do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do capítulo São Paulo e ABEM, e dizer a importância desses eventos que vocês estão promovendo para o ensino em cirurgia. Então, em relação ao tema de hoje, o teste de progresso, eu acredito que é um tema extremamente importante e bem salutar neste momento, em relação ao que se refere aí ao ensino da cirurgia nesse tempo de pandemia, como o Dr. Pedro relatou. Queria, então, parabenizar o Dr. Pedro pela excelente exposição e comentar a respeito de alguns pontos que são importantes na vivência aí do curso de medicina da Universidade Federal de Uberlândia, a qual eu fui coordenadora durante os últimos 4 anos e acompanhei de perto aí o teste do progresso. Na nossa instituição, tivemos uma reforma curricular em 2013, e foi exatamente aí que nasceu o teste do progresso, né, o consórcio mineiro, né, de escolas médicas, e isso foi salutar em relação a nossa estrutura, né, o nosso momento de início do novo currículo. Por quê? Por conta daquele ponto que o Dr. Pedro comentou, em relação à importância do teste do progresso para os gestores. Porque no momento de ansiedade, no momento de dúvida dos gestores num novo currículo, uma avaliação externa, né, que demonstra aquele pontualmente, né, a avaliação, né, as notas dos estudantes, isso foi essencial para nós naquele momento, em 2013 até agora, onde a gente percebe, né, que não houve uma queda, não houve um prejuízo em relação ao novo currículo, não é? E muitas vezes, pelo contrário, né? Então, é o primeiro ponto, né, que eu deixo aqui a respeito da importância do teste de progresso para os gestores, né? E, além disso, para os professores, como o professor Pedro também disse, a importância em relação à própria capacitação do professor. Isso movimenta, né? Quando chega, né, as demandas, quando a gente chega aí as nossas encomendas, né, a coordenação do curso distribui entre os professores, e aí ocorre aí a necessidade aí da capacitação dos professores para que efetivamente façam as questões de acordo com a qualidade exigida no teste do progresso. Então, auxilia gestor, auxilia, né, impulsiona a capacitação do docente, né, que está envolvido com as questões do teste do progresso, né, o quanto o professor se sente bem quando uma questão sua é escolhida para o teste. Então, isso tudo traz, né, benefícios para a instituição de forma geral. E sem contar, né, da avaliação individual. O próprio estudante é capaz de acompanhar o seu desenvolvimento, e isso também deixa o estudante mais tranquilo quando ele observa
que ele está dentro, ele está semelhante aos colegas das instituições parceiras, e também aquele que está aquém, em que ponto que ele precisa melhorar. Então, o teste de progresso realmente ele veio para ficar, né? Estamos aí frente a um teste nacional que realmente vai ser histórico e estamos ansiosos a respeito do resultado. Então, esses pontos são muito importantes. Agora, eu queria acrescentar a respeito de um ponto específico em relação à área cirúrgica, que é essa questão da ansiedade, né, dos cirurgiões, bem típico dos cirurgiões, dos docentes cirurgiões, a respeito das mudanças curriculares, né? Existe sempre aquela reclamação, né, porque a integração neste currículo atual do curso de medicina da UFO, ele integra muito a área clínica com a área cirúrgica, então o cirurgião ele fica muitas vezes inseguro, porque ele não tem mais aquela disciplina específica, então o teste do progresso, né, ele é capaz, né, de fazer com que esse grupo de professores analisem as questões e façam as suas considerações, né? Mas quando a gente observa, né, do primeiro ao 12º período, né, em relação à área cirúrgica, a gente observa pontualmente, né, nos momentos onde a gente tem mais envolvimento, né, onde são discutidos, né, uma maior quantidade de temas cirúrgicos, né, no nosso caso, ao final do 2º ano, né, no 3º ano e no internato. Então, a gente percebe, né, essa variação aí no aproveitamento dos estudantes nas questões do TEP Minas, e isso, às vezes, deixa um pouco insatisfeito aí o professor, onde ele gostaria que tivesse aí maior discussão, né, maior desenvolvimento aí na área dele, né? E nesse ponto a gente observa, nós estamos assim frente aí, né, a uma reestruturação aí do curso, né? A primeira foi lá em 2013, estamos vivendo uma reestruturação neste momento, onde o teste do progresso serve, assim, bastante efetivo, né, na hora que nós observamos a necessidade, por exemplo, de uma maior redistribuição, uma maior distribuição, né, dos temas cirúrgicos ao longo dos 6 anos. Diferentemente do gráfico mostrado pelo Pedro, onde ocorre um desenvolvimento progressivo do 1º ao 12º, nós temos em cirurgia alguns períodos onde ocorre uma pequena estagnação, porque realmente é necessário aí uma distribuição um pouquinho mais homogênea durante os 12 semestres, né? Então, isso eu acho que é importante, e neste momento o teste do progresso nos serve bastante na reestruturação do nosso currículo. E também tem uma questão que eu acho muito importante, que o Pedro citou, que é exatamente o que fazemos no departamento de cirurgia, que é a análise das questões onde ocorreram o maior índice de aproveitamento e o menor índice de aproveitamento. O índice de discriminação, realmente, no nosso consórcio, também é muito interessante, né? Então, nós não podemos dizer que os acertos nossos são por questões fáceis, não, nós temos um ótimo aproveitamento, nós estudantes, né, das áreas, né, de maior aproveitamento, se destaca aí a cirurgia e a ginecologia, mas os cirurgiões estão sempre ali questionando em relação às questões que mais obtiveram erros, né, e trabalhar nisso. Então, de todas as formas, o teste do progresso tem nos auxiliado bastante, né?
Então, era essa a questão que eu queria, assim, de forma inicial, a discutir aí, colocar também um acréscimo aí à brilhante apresentação do doutor Pedro. Obrigada. Obrigado, professora. A seguir, professor Carlos Edmundo Rodrigues Fontes, por gentileza, suas considerações. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Parabenizar o Pedro pela apresentação, brilhante, Pedro. Fiquei feliz em ver a Angélica, né? A Angélica, aprendi a admirá-la no Faimer, né? Todos nós, o Gerson também teve no Faimer, e a gente teve esse convívio com a Angélica, e ela é fantástica, essa questão avaliativa, né? E a gente aprendeu bastante com ela. Esse assunto me é muito caro, né? Porque a UEM, Universidade Estadual de Maringá, o curso de Medicina, participa do consórcio Sul 2. Estão me escutando bem? Está tendo uma interferência. Participa do NAPSU 2, né, que é da Regional Sul 2 da ABEM, desde 2011, né, que nós estamos participando desse consórcio. E isso nos trouxe bastante convicção da importância do teste, né? Ele é de extrema importância, como já foi falado pela professora Rosângela, foi falado pelo Pedro também, mudanças de rumo, né? Acertos de rumo. A gente consegue, com o teste de progresso, a gente consegue fazer essa avaliação de uma maneira bastante clara. Nós tivemos uma situação em 2008, 2013, 2014, se não me engano, da saúde coletiva, por exemplo. Tinha um conteúdo da saúde coletiva que nós tivemos um índice de erro das questões bastante significativo, e nós conseguimos identificar onde estava a falha naquele erro, né? Como justificar o número de erros que tiveram naquela questão. Então, o teste ele é extremamente válido, ele é muito importante para acertos de rumo para os nossos currículos, né? Isso é bastante importante. O que, até hoje, nós temos uma certa dificuldade, e eu queria discutir isso com vocês, todos que têm essa experiência já, é o convencimento dos alunos de fazerem o teste de progresso, né? Sempre existe esse questionamento. Por que eu tenho que fazer mais uma prova, né? Isso é inerente do ser humano. O ser humano, toda vez que ele é submetido a uma avaliação, ele se sente, de uma maneira ou outra, desconfortável, né? E, infelizmente, nós temos esse tipo de questionamento. Acham que já temos uma sobrecarga muito grande de avaliação dentro da instituição, né? E que tem que fazer mais uma prova. Mas isso aí a gente consegue fazer o convencimento, e até alguns alunos que conseguiram ter essa visão, começam também a nos ajudar e mostrar a grandiosidade do teste, que serve para poder eles mesmos se autoavaliarem, né? Que eu acho que é um ponto fundamental, você fazer uma autoavaliação, né? A partir do momento que essas notas não são divulgadas, quer dizer, não tem o porquê de ter qualquer tipo de receio. Então, todas essas coisas têm que ser anualmente trabalhadas com os alunos, principalmente os alunos do ciclo básico, né, que não conseguem ainda enxergar essa vantagem que eles têm em ter essa atividade, né, e custa caro para a instituição, né? Se é uma instituição pública, não é barato. Todo ano é uma luta para se conseguir pagar o consórcio, né? Existe o questionamento da própria instituição por que tem que fazer o teste de progresso, né? E aí a gente tem que ir atrás do dinheiro para poder pagar o consórcio. Quer dizer, não é simples, que tem um custo. Tem custo de impressão, tem um custo de análise depois, tem todas essas questões são ligadas, mas que os benefícios são fantásticos, né? E a gente tem que continuar. Nós não tivemos um teste de progresso em 2020, né? Por conta da pandemia, foi cancelado o nosso teste, nós não tivemos. Estamos aguardando aí 2021 esse teste nacional, que eu acho que vai ser bastante interessante, né? Vai ser realmente uma maneira da gente fazer algumas avaliações que são importantes.
Esse teste é um teste que já vem há muito tempo no mundo, né, mostrando a importância dele, começa nos anos 70, nos Estados Unidos, na Holanda, né? Nós já tivemos algumas tentativas de avaliações no Brasil, na década de 90, o projeto Senaem da ABEM, né, foi uma das primeiras tentativas que existiu para se fazer essas avaliações. A partir de 2004, começou o ENAD, né, que também é um sistema de avaliação, embora diferente, que ele pega as duas pontas, né, os entrantes e os que estão se formando, mas também é uma maneira de avaliação, muito embora muitas vezes a gente não tenha acesso a essas informações depois dos resultados, e que isso poderia trazer uma grande contribuição para as escolas, né, mas, infelizmente, não temos esse acesso. E uma outra coisa que é bastante importante, e eu queria depois discutir isso com vocês também, é como fazer com que o corpo docente realmente se interesse pelo teste de progresso, né? Nós temos dificuldade disso também. Nós temos aqueles que sempre tiveram presentes, sempre participaram, né? Mas nós temos também aqueles grupos dentro da instituição que não levam em consideração, acham que não é um trabalho que vai trazer grandes resultados, né? E isso cria dificuldades até na hora de você mandar as questões para o consórcio, fazer as questões, que também são questões que não são tão simples de serem feitas, porque são questões que têm que ser muito bem pensadas e muito bem elaboradas. Não pode ser qualquer tipo de questão. O Pedro falou uma coisa importante, que isso traz também para o corpo docente uma expertise, que é a expertise de criação da elaboração dessas questões, né? Porque como, de um modo geral, os professores fazem questões ruins, né? A gente tem que ter esse alcance também, né? A gente pega provas aí com questões que as questões são muito ruins. E eu acho que é um momento aí importante para as escolas, quando participam dessa atividade, de melhorar a performance dos professores em elaboração de questões, né? As questões realmente seguindo a taxonomia de Bloom, fazendo com que realmente sejam questões elaboradas de uma maneira adequada, né? E não pegadinhas, né? Questões de pegadinhas não servem para nada, né? Não servem para avaliar nada. Então, a gente tem que realmente incentivar a continuidade desses projetos, porque é bom para os docentes, é bom para os alunos e é bom para a instituição, né? Então, essa seria a minha fala inicial, e vamos depois discutir mais. Obrigado, professor Carlos Edmundo. Agora passo a palavra para o professor Frederico Alonso Sabino de Freitas. Por favor, professor. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer o convite, professor Gerson, participar desse webinar. Agradecer o professor Aristides, bem, professor Ramiro, CBC. Parabenizar o doutor Pedro pela brilhante apresentação. Cumprimentar a doutora Rosângela e o Carlos pelo início aí do debate. O professor Tufik está aqui, nós, da Unifacep, nós participamos aí desde 2016 da versão do Teste de Progresso Caipira, né, que foi coordenado pela FACERES, né, o doutor Tufik encabeçou. E a nossa instituição é uma instituição pública municipal, mas ela é um pouco diferente porque ela cobra a mensalidade dos alunos. Então, nós não recebemos nenhuma subvenção municipal, mas nós sobrevivemos das mensalidades, né? Então, um modelo um pouco diferente, mas ele transita entre o público e o privado, porque do público nós somos vinculados ao Tribunal de Contas da União e todos os nossos concursos são públicos, né? Temos essa fiscalização. Mas é um curso novo, de 2015, e desde 2016 nós participamos aí do TP Caipira, e eu acho que eu concordo plenamente com o doutor Pedro, acho que isso trouxe para nós uma avaliação externa, uma avaliação também da progressão individual do aluno. Nós transformamos isso em gráficos e durante os anos nós percebemos aí o aluno que normalmente ele não está evoluindo bem, esse aluno ele pode, esse reflexo do TP reflete na nota, na progressão dele também no curso, e mais importante é essa mudança de rota, né? Então, como nós temos um currículo aí baseado em metodologias ativas e integrado, né? Nós percebemos aí aquela mesma deficiência que o professor Pedro falou,
com relação à área básica e também um desempenho melhor nas áreas que exigem um raciocínio clínico. Na área de cirurgia nós temos indo bem. Eu queria colocar em discussão, acho que duas questões, uma até o professor Carlos já levantou, que eu acho que é o engajamento do aluno, né, no teste, porque justamente ele já participa de várias avaliações. Nós, do Unifacef, utilizamos um benefício que talvez até a gente poderia discutir, que nós proporcionamos aos alunos que têm um desempenho com a nota de corte nos anos um ponto extra em uma disciplina no semestre. Na verdade, às vezes até uma faca de dois gumes. Eu não sei se isso às vezes estimula ou estimula, às vezes, um outro lado que não é tão interessante nesse teste. Então, eu queria depois colocar em discussão. E queria saber se existe isso em outras escolas, se existe esse benefício ao aluno num desempenho dentro do teste de progresso. E uma outra questão que me preocupa um pouco, né, nós participamos do TP Paulista, né, no primeiro semestre, e esse teste foi online em 2000 e agora 2021, o TP Caipira 2019 foi presencial. 2020 nós não tivemos por conta da pandemia. A questão, né, que eu acho que queria colocar em debate, qual a confiabilidade do teste online e a segurança que nós temos que essas questões não seriam compartilhadas, né, por grupos de alunos, e isso desfigura um pouco o resultado do teste, né? Então, só queria colocar isso aí também para discussão, qual a segurança, porque presencial nós temos uma fiscalização intensa, né, nesses alunos, isso reflete mesmo no desempenho, e o que nós percebemos, acho que pode ser até da nossa escola, não sei se quem participou do TP Paulista nesse ano também percebeu, é que houve uma discrepância no desempenho, houve uma melhora excessiva nos resultados desse teste online em comparação quando o teste era feito presencial. Então, o que nós estamos fazendo aí para a segurança aí do TP nacional, que vai ser agora em outubro, dia 6 de outubro? Obrigado, professor. Então, eu gostaria de encaminhar da seguinte forma. Gostaria de ouvir primeiro o professor Pedro Amamoto sobre a questão do engajamento e da segurança. Depois eu gostaria que o professor Gerson falasse sobre também essa questão do engajamento. Por favor, professor Pedro. Acho que o engajamento realmente é fundamental para a prova dar certo. A gente tem a felicidade de os nossos alunos entenderem. Falo não só em nome da Unesp, mas de todo o nosso consórcio. A adesão à prova é mais de 80%, 90%. Aqui em Botucatu, sempre maior que 90%. Acho que depende de explicar para os alunos o objetivo da prova. E quanto mais os alunos entendem por quê, para quê e quais os benefícios de fazer, mais eles participam. Esse ano de 2020 foi muito interessante como os alunos aderiram e como a gente tem o controle de quanto eles acessam o sistema para ver o resultado, como eles entraram para ver. Foi um ano tão atípico, né, que eles realmente ficaram curiosos para saber se eles estavam aprendendo ou não. Então, desde os primeiros anos, né, a gente percebeu que eles se mobilizaram muito para entender. Uma turma que está indo mal aqui no curso, o último do currículo novo, do currículo antigo, também se esforça para entender o que está acontecendo com a formação deles, e o internato, acho que não precisa nem dizer, para eles isso serve até como um simulado para residência. Mas, assim, algumas estratégias funcionam, né? Tem faculdade que dá um bônus na prova de residência se o aluno participou do teste, independente do resultado. Então, isso ajuda, o olho de alguns alunos até brilha. Eu sempre falo que isso não é honesto, porque o tanto que ele ganha no currículo de entrevista disso é muito pouquinho, e acertar uma questão vale muito mais. Mas, assim, é entender o porquê. Engajar os professores também, entender porquê, mostrar resultado, compartilhar os dados. Quando eu fiz esse trabalho aí, mostrando a correlação com a residência, um monte de professor, nossa, que legal, tem a ver com a residência. Então, quanto mais a comunidade entende para que serve, maior é a adesão. Agora, se fizer a prova, os alunos fazem, não tem devolutiva, os dados ficam na gaveta e realmente perde o propósito. Da segurança online, a gente não teve problema. Eu até sei de alguns alunos de uma escola que fizeram a prova junto, por WhatsApp. Assim, é o aluno que não entendeu a finalidade da prova, porque eu quero saber, ele precisa saber quanto ele sabe, não quanto o grupo sabe. Mas como a prova não tem um caráter somativo, né, puramente formativo, até o exercício de compartilhar ali é interessante para os alunos aprenderem. Agora, lógico que quando eu quero olhar os dados, eu perco, não sei se confiabilidade, mas eu perco
validade de resultado. Então, precisa realmente ser feito um trabalho com os alunos explicando que é inútil colar, que não vale nota. Ele precisa entender que ele tem que saber o diagnóstico dele, né? Não adianta eu fazer um raio-x com uma placa de aço na frente, porque não vai dar para ver o que eu preciso ver. E o aluno precisa entender isso. Mas a gente adota algumas estratégias. Tem um navegador que bloqueia a navegação em outros sites. O aluno não consegue voltar em questão anterior, então, sei lá, no grupinho do WhatsApp, a resposta da 2 era tal, ele não consegue mais voltar na 2 porque ele já preencheu, e talvez aleatorizar a ordem das questões seja uma possibilidade também. A gente trabalhou aleatorizando a alternativa correta, o gabarito. Então, não dá para falar que a A é a certa, porque para cada um a alternativa correta é uma, mas talvez aleatorizar a sequência também, a gente precisa ver se isso é possível com a empresa que faz. Mas eu acho que assim, tudo gira em entender o teste. Tanto a adesão quanto a segurança depende de entender para que serve o teste. Muito obrigado, professor. Professor Gerson, por gentileza. Então, no novo curso de medicina da USP, lá em Bauru, nós convidamos a professora Angélica e nós colocamos o teste de progresso no primeiro semestre como um teste de progresso caseiro e no segundo semestre como a participação no consórcio, que é uma avaliação externa e de caráter obrigatório para todos os estudantes. Isso vale nota, inclusive, há uma porcentagem da nota que é o teste de progresso. Então, no primeiro e no segundo ano, 2018 e 2019, nós tivemos 100% de adesão dos estudantes participando do teste de progresso, com um desempenho muito bom. Eu encaminhei até para o Pedro, nós vamos discutir em breve essa questão da análise, né, para a gente poder ver. E eu acho fundamental essa participação, né, tanto quanto oficina de capacitação dos docentes, que o Pedro muito bem comentou, para os professores melhorem a qualidade dos seus testes, tenham a devolutiva, e quanto também de uma avaliação externa, né, que possa tirar aquele efeito da endogenia das questões também, bastante bem colocado. E eu gostaria de salientar, muito importante, nós convidamos todos aqui, porque todos, inclusive o professor Tufik também precisa falar a experiência dele, são todos cirurgiões e coordenadores de curso, né? O Aristides, o Tufi, o Frederico, a Rosângela e o Carlos Edmundo também já foi coordenador de curso, agora ele está no internato. Então, vejam que todos eles comentaram essa questão da gestão, né? E todos esses aspectos aí que o Pedro tão bem apresentou, Tufi. Então, eu acho que você também, Tufi, precisava comentar isso, porque eu sei que você utiliza muito o teste de progresso para analisar o curso da FACELES. Obrigado, professor. Eu vou comentar, sim. Nós utilizamos intensamente o teste de progresso para avaliar não só a nossa matriz curricular, mas a gente segue bem a linha que o professor Pedro Amamoto apresentou. Aliás, quero aproveitar o ensejo e fazer um grande agradecimento ao professor Pedro Amamoto e à professora Angélica Bicudo, que é quem nos ajudou no começo, ajudou na montagem do consórcio Caipira, que hoje é um consórcio consolidado, né? E nós percebemos que, assim, não só nós, mas as outras escolas do consórcio utilizam intensamente comparando o próprio desempenho com a média, para ver como que a gente está, onde que a gente pode melhorar. Aquilo que o professor falou dos blueprints é de uma fundamental importância para nós. A gente estuda, apresenta para os alunos, e hoje eu vou dizer para você, eu posso dizer seguramente que não conseguimos mais viver sem o teste de progresso. É uma importante forma de avaliar o aluno, o professor e a própria instituição. Obrigado. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Pedro e depois para o professor Aristides. Professor Pedro, sobre teste de progresso temático. E depois gostaria que o professor Aristides também falasse sobre teste de progresso temático, não das grandes áreas, mas de uma área específica. Não tenho experiência, nunca fiz, mas sei que dá para fazer também. E é claro que você aumenta a confiabilidade para aquela área que você está avaliando, né? Quanto mais questões você tem sobre uma área, melhor são os resultados de
confiabilidade daquela área. Por isso que a gente sempre recomenda que se trabalhe com provas com mais de 100 questões para você garantir a consistência da medida. Então, se para uma área você consegue fazer um teste do progresso, a sua medida com certeza é mais consistente do que aquela que só 20 questões do teste oferecem. E também é possível fazer para residência. Eu sei que a AGO faz, a Febrasgo trabalha com o teste do progresso como na modalidade de título de especialista e para avaliação também. Em outros países tem para radiologia, para oftalmo. Então é possível fazer sim. O desenho é o mesmo. Tanto é que outros cursos de graduação têm feito. A enfermagem tem feito, a fono, acho que a físio também está começando. Então sim, é possível fazer. Mas eu não tenho experiência. Muito obrigado, professor. Professor Aristides. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós estamos buscando condições para montar um teste do progresso. O Departamento de Serviços Credenciados tem se reestruturado e no próximo sábado nós faremos um primeiro modelo. Na verdade, ainda será uma prova piloto, para a gente entender como seria o funcionamento disso no Brasil inteiro, mas os nossos objetivos com essa prova são vários. Primeiro é construir um blueprint que deixe claro quais são os itens que estarão sendo avaliados e orientando os nossos residentes no seu estudo, no seu preparo para essas avaliações. Depois, melhorar a qualidade das questões que estão sendo usadas para avaliação. A gente percebe que hoje a sociedade usa muitas questões de baixa taxonomia, o que torna a avaliação com menor qualidade, né? Então, nós gostaríamos de melhorar isso. Então, trazer um curso de formação, orientar os serviços para que a qualidade das questões melhore e, portanto, nós façamos avaliações melhores dos nossos residentes. E, por fim, garantir que, ao longo do período, nós possamos avaliar a qualidade do serviço. E avaliar a qualidade dos serviços exatamente com o princípio do teste do progresso. Nós não queremos ranqueá-los, nós não queremos dizer qual é o melhor serviço, nós queremos auxiliar os serviços que estão com dificuldade em determinadas áreas, e aí o teste do progresso definiria quais as sub-áreas que aquele serviço tem dificuldade, dando instrumentos para que ele supere essas dificuldades. Tá? Então, eu acho que é um caminho que outras sociedades já trilharam, como o professor Pedro nos falou, é algo possível de ser feito, e a Sociedade de Cirurgia Plástica está buscando se aprimorar para chegar a um teste que possa ser aplicado pelo menos 3 vezes ao ano, né? E ao longo do tempo a gente possa ter uma ideia de como é que estão os nossos serviços, como é que estão a formação dos nossos residentes em cada região do país. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu gostaria agora de fazer passar para os nossos debatedores. Eu vou pedir que eles falem, no máximo em 2 minutos, por gentileza, como que o teste de progresso ajudou a sua própria instituição, por exemplo, na mudança, na alteração da matriz curricular. Então, começando pela professora Rosângela. Assim como eu disse, nós começamos o teste do progresso em 2013, exatamente quando nós iniciamos um novo projeto pedagógico. Então, o teste do progresso veio nos acompanhar nesta evolução, trazendo segurança tanto para os gestores quanto para os docentes, né? Neste momento aí de incerteza que a gente estava vivendo, né? A gente optou por um currículo misto, com metodologias ativas, onde a gente tinha, na época, muita resistência de diversos professores, e daí, ao fazermos o teste do progresso, comparando as turmas antigas do currículo anterior, né, do currículo tradicional, mostrando que a mudança não estava trazendo, né, prejuízos, isso fortaleceu o curso de medicina a manter a nossa linha, né? E isso ajudou demais. Esse foi uma coincidência, a gente realmente
iniciar um novo currículo quando a gente montou o nosso consórcio, mas, assim, de todas assim, o maior beneficiário aí, né, do teste do progresso, desde o seu início, acredito que sejam os gestores, né? Então, isso realmente vem nos auxiliar bastante, né? Mas eu só queria mais um minutinho para responder a questão do professor, na pergunta do professor Carlos, a respeito de nós temos um alto índice de estudantes que aderem, né? Um alto índice de adesão dos estudantes, né? É na base do convencimento, realmente, principalmente quando a gente mostra para o estudante que ele não vai ser ranqueado, que não existe nenhuma competição, né? Então, a gente não oferece as notas, a gente não dá nota para o teste do progresso, não é obrigatório, mas a gente tem cerca de 95% de adesão, né? É claro que tem anos que são maior, mas nunca menos do que 92% nós tivemos, né? E a única coisa que a gente faz internamente, no caso, às vezes, de uma disputa de monitoria, por exemplo, a gente coloca aí, no caso de desempate, a gente coloca o número de testes do progresso, né? Mas, realmente, eu acho que é na base do convencimento, de mostrar a importância do teste, tanto para os professores quanto para os discentes, né? Professor Carlos Edmundo, por favor. Bom, realmente, tem que ser na base do convencimento mesmo, né? Agora, você pregar para convertido é fácil, duro você pregar para não convertido, né? Esse que é o difícil. Eu queria só fazer aqui uma pontuação da questão do nosso curso, né? Nosso curso tem uma matriz curricular tradicional, né? E nós tivemos bastante dificuldades num passado recente, né? Por questões de mudanças que tentaram fazer e tentaram fazer de uma maneira não muito adequada, porque justamente faltou isso, faltou diálogo, faltou toda essa questão que levou aí uma arestas que até hoje ainda incomodam, né? Mas a gente tem conseguido já evoluir bastante, e o teste de progresso tem nos ajudado muito. Nosso curso ele tem um bom desempenho no ENAD, né? Então isso acaba atrapalhando muitas vezes, né? Porque muitas vezes o professor fala assim, não, olha a nota que nós tiramos, né? Olha que maravilha, nosso curso está ótimo, não precisa fazer nada, né? Por que nós vamos mexer? Não precisa fazer nada, né? E aí, quando você tem o teste de progresso, que você consegue identificar algumas coisas mais pontuais, você consegue mostrar que tem dificuldades e tem aonde estão as dificuldades e como que a gente pode fazer para melhorar. Então, o teste de progresso tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Porque quando a gente pega lá uma nota sozinha, lá uma nota do ENAD, você vê lá um conceito bom, você olha os outros cursos, e aí entra a questão de ranqueamento, né? Essas coisas todas que todos vocês conhecem bem, e a gente sabe que é muito ruim, né? Isso termina brilhando muito aos olhos de muitas pessoas, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que os problemas existem, e quando a gente tem uma sintonia mais fina aí, que é o teste, que a gente vai realmente lá no cerne da coisa, a gente vê onde estão os problemas, a gente vê onde precisa ser melhorado, né? Então, muitas vezes, as pessoas realmente conseguem entender essas possibilidades de mudança, né? Então, o teste serviu muito para a gente nesse sentido. Professor Frederico, por gentileza. Para nós também, o início foi muito importante, desde 2016. O nosso currículo é baseado em metodologias ativas e integrado, então, o aluno, desde o início, ele já participa das atividades de saúde coletiva. Então, nós percebemos também que o desempenho nessa área foi superior. E com a introdução das áreas básicas em 2019, né, nós percebemos também uma certa deficiência, né, do currículo nessas áreas, podemos reforçar os problemas, né, direcionar essas discussões para essas disciplinas básicas. E nós participamos também do QM1 e QM2, que foi desenvolvido pelo Sírio-Libanês e com um apoio americano,
e também nesse teste foi evidenciado algumas fraquezas com relação às áreas básicas. Então, isso foi importante também para a gente alterar esse currículo aí também. Então, acho que foi essencial o teste de progresso para essa mudança de rumo. Obrigado, professor. Professor Pedro, perdão, professor Gerson. Professor Gerson, como vocês utilizam o teste de progresso na USP de Bauru? Olha, ele faz essencialmente aquilo tudo que foi colocado aí pelo Pedro e pelos coordenadores de curso, né? Acho muito importante o convencimento do estudante, né? A Angélica, por 2 anos seguidos, foi muito importante a participação dela. A gente vê o tempo de prova dos estudantes, tem um tempo alto, eles ficam lá até o final, né? Mesmo no primeiro e no segundo ano. Então, nós precisamos, mas nós optamos por ser um curso novo, de fazer isso obrigatório e de valer nota um percentual crescente do primeiro até o 6º ano, porque ele vai acabar fatalmente fazendo uma prova de residência ou uma prova externa, outra, né, caso venha uma prova nacional aí, e é muito importante. E também eu faço teste de progresso desde 2003 em cursos privados, né, que eu estava em Ribeirão, e a gente vê uma predição, né, do desempenho dos estudantes no ENAD e nas provas de residência, né? Então isso também é uma questão muito importante para a gente trabalhar com essa questão da predição. Muito obrigado, professor. Professor Pedro, a questão de predição de resultados. Eu lembro de ter assistido uma conferência do senhor, que o senhor comentou algo a respeito. Como que está o estado, o estado dessa questão de predição de aprovação, de desempenho dos alunos, dos egressos? Tem alguma correlação? Isso assim, é meio intuitivo, né? Na verdade, a originalidade do trabalho foi em mostrar isso porque ainda não tinha dados publicados, mas como é uma avaliação que vê conhecimento cognitivo, a gente sabe que os melhores alunos de conhecimento cognitivo vão melhor nas outras provas de conhecimento cognitivo. A gente não viu a mesma correlação na prova prática, porque aí realmente avalia domínios diferentes. Mas assim, eu não me preocupo muito com aqueles alunos que estão indo bem, porque esses eu sei que estão indo bem. Acho que a grande preocupação agora, o que eu fiz esse ano, que na verdade sempre tem que acontecer com o teste de progresso também, é olhar para os low performers, né? Aqueles que estão indo abaixo, que estão com problema, que todo ano estão indo ali abaixo de um desvio padrão e meio em relação ao grupo. Um desvio padrão e meio foi o que a gente viu no trabalho. Os holandeses consideram um desvio e meio, e a Angélica orientou uma tese de doutorado mostrando também que 1,5 são os alunos assim, que estão com problemas sérios, que não são diferentes daqueles alunos que a gente conhece, que têm outros problemas na faculdade, outras dificuldades, não é só cognitivo. Então, esse ano, que eu fiz de diferente com o teste do progresso foi entregar para o professor Aristides, coordenador do curso, a relação dos alunos que estavam um desvio padrão abaixo para cada série, para que a direção do curso, da faculdade, propusesse aí medidas de remediação para esses alunos. Acho que isso também é um dado muito rico do teste de progresso que a gente não deve deixar de lado, para além de olhar a curva, além de predizer o desempenho, o aluno que está indo bem, beleza, ele está indo bem, mas e aquele que está indo mal? E o teste do progresso está mostrando todo ano o teste mostra que são sempre os mesmos alunos, então a faculdade precisa tomar providências com esses alunos. Acho que foi a coisa mais diferente que fiz nesse último ano com o teste. Muito obrigado, professor. Agora eu queria convidar o professor Elcio Irano, professor de cirurgia da Unicamp. Boa noite, professor Elcio. Boa noite, Tufi. Está me ouvindo? Claro, claramente. Obrigado por estar aqui presente no nosso webinar, professor. Eu já queria colocar o senhor direto na fogueira, professor, se me permite a brincadeira. Ixi, o Tufi lembra de mim? Claro que eu lembro. Ah, Claro que eu lembro. faz Professor tempo, hein, Elcio, rapaz? eu gostaria que o senhor falasse para os presentes e para os nossos espectadores como que vocês, qual a metodologia que vocês utilizam para elaborar as provas, as perguntas de cirurgia, as comandas. Como que vocês fazem isso na Unicamp, professor? Na verdade, Tufi, eu participo em modo meio que indireto do teste de progresso. O pessoal que está na frente do teste de progresso no Unicamp
me mandam uma matriz, como o doutor, vocês comentaram, né? Com o tema e o foco da pergunta dentro daquele tema, tá? Para poder focar na estrutura da pergunta, né? Então, tudo que vocês comentaram sobre a qualidade da questão, o cuidado que tem, o padrão que o pessoal me pede para ter esse cuidado para elaborar a questão do teste de progresso. O interessante que foi comentado agora há pouco, a correlação do teste de progresso com o desempenho do aluno na prova de residência. Ele tem uma correlação muito próxima. Ah, tá. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Esse professor, tá, o Tufi? Claro, não é. Professor, Professor, agora eu queria passar uma outra pergunta técnica, essencialmente técnica. Professor Pedro, o senhor vê diferença entre 4 ou 5 alternativas? E se tem uma preferência, por que o senhor escolhe 4 ou 5 alternativas? A gente trabalha com 4 e a literatura subsidia a gente a trabalhar só com 4, porque a quinta alternativa ela geralmente não funciona bem. Geralmente é um distrator que é pouco utilizado, ele é muito absurdo, é difícil fazer uma questão boa e é difícil conseguir 5 alternativas boas. Então, toda análise psicométrica mostra que a quinta alternativa ela é muito pouco assinalada por todos os alunos, mesmo os que têm bom e mau desempenho. Então, não tem diferença entre usar 4 e 5 do ponto de vista psicométrico. E aí, um trabalho que foi feito aqui pelo professor Joelson, que coordenava o teste antes de mim, mostrou que tem uma mensagem muito legal do trabalho dele, que é, em vez de perder tempo elaborando uma alternativa esdrúxula, que ninguém vai assinalar, gaste tempo fazendo uma boa questão. Então, a gente trabalha com 4 porque não tem diferença no funcionamento psicométrico da questão, e aí você enxuga a prova, né? Uma prova é longa, então uma alternativa a menos por questão para o aluno ler, deixa a prova mais objetiva. Somos cirurgiões, gostamos também de objetividade. Ô Pedro, aproveitando a pergunta, e a alternativa não sei para os primeiros anos, né? Como é que foi a experiência disso? A gente nunca usou. Os holandeses usaram uma época, pararam de usar, e a discussão em torno do não sei é que favorece um tipo de aluno que chuta muito. Porque o aluno que é muito honesto, ele tem medo, às vezes ele até consegue fazer o raciocínio, mas como ele pode ser penalizado por uma alternativa incorreta, que geralmente acontece no Holanda, né? Você acerta e ganha o ponto, se você erra, você perde ponto. E aí você coloca o não sei para prevenir de ser penalizado. E aí os alunos que têm um comportamento mais arrojado, de não, esse aqui, aí a gente começa a ter diferença de comportamento dos alunos e isso interfere no resultado. Então os holandeses usaram por um tempo, agora eu acho que eles não estão usando, mas assim, fica um debate de vai e volta com o não sei, mas a gente não trabalha com o não sei. Antes de passar para as considerações finais de todos os presentes, eu gostaria de fazer ainda mais uma pergunta para o professor Pedro. A gente sabe que no ENAD existe uma avaliação, é solicitado ao egresso que ele faça uma avaliação da própria prova. Então, o que ele achou da prova, né? O senhor acha que tem alguma... O que o senhor pensa a respeito, professor? Tem publicações já, acho que da Ásia e do Oriente Médio, perguntando aos alunos a opinião sobre o teste do progresso. Os resultados são muito parecidos com o que a gente ouve os alunos contar. Os alunos que entendem a razão do teste, eles se dedicam mais, eles aproveitam mais e usam o teste até como roteiro de estudo. Os alunos que não entendem acham que é perda de tempo. Então, quando a gente pede para os alunos avaliarem, depende muito, de novo, do quanto eles sabem sobre o teste. Aqueles que entendem a finalidade do teste avaliam muito positivamente. Aqueles que não entendem não têm uma boa percepção da prova. Muito obrigado, professor. Algum dos debatedores quer fazer alguma pergunta para o professor Pedro? Antes de eu encaminhar para as considerações finais. Bom, então eu convido a professora Rosângela a tecer as suas considerações finais a respeito do tema. Ok, então agradeço novamente o convite e gostaria assim, de
de dizer que o teste do progresso, eu acredito que ele só não é mais utilizado por questões realmente das dificuldades de financiamento, a dificuldade, né, na sua estrutura, que não é fácil realmente organizar e colocar em prática um teste do progresso, mas os benefícios são evidentes, né, e acredito que cada vez mais será utilizado pelas instituições de ensino, né, especificamente aqui dos cursos de medicina, e assim como a gente observa a disseminação aí do teste do progresso nas residências médicas, né? Então, eu acredito que isso vai se transformar aí numa prática bastante comum, né? Devido aos seus benefícios, né? E dizer que no estado de Minas Gerais, os consórcios estão se multiplicando no futuro aí, em breve, e realmente é um benefício. Em relação à área cirúrgica, né, lógico que isso aqui o teste do progresso é uma avaliação cognitiva, precisamos da avaliação, né, de desempenho aí, das habilidades psicomotoras, né, mas já é uma grande análise aí a respeito da parte cognitiva aí na área da cirurgia. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosângela. Eu recebi agora uma pergunta da plateia, professor Pedro, sobre o teste de progresso em outras áreas que não a medicina. O que o senhor tem visto? Quem está fazendo, quem está mais avançado, quem não está? Tem, assim, algumas escolas de físio e fono que fizeram, mas eu acho que o movimento que está mais forte agora é da enfermagem mesmo. As escolas paulistas, públicas aqui já se reuniram, já começaram a fazer a prova, vão fazer a prova de novo esse ano. Então, tem se multiplicado. E dá para usar em qualquer curso de graduação, na verdade, não precisa nem ser só da saúde. O princípio é o mesmo, né? Fazer uma prova para o recém-formado e ver o progresso ao longo dos anos. Então, acho que quanto mais gente usar, mais legal, porque é uma avaliação muito, muito interessante. Muito obrigado, professor. Professor Carlos Edmundo, por favor, suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí o convite, né, e parabenizar o CBC, o Capítulo de São Paulo, pela iniciativa de estar trabalhando as questões de ensino, né, que é extremamente importante. Né? Se a gente quer um bom profissional, a gente tem que se preocupar como é a formação desse profissional. Né? Muita gente está sempre atrás do bom profissional e dizendo que precisa melhorar, que precisa fazer, mas muito pouco é feito, muito pouco é discutido em relação à formação, né? Então, a ABEM sempre capitaneou essa questão do ensino médico, né? E é muito importante a gente ver o CBC participando e fazendo com que realmente o ensino seja tenha importância devida, né? Nesse país com tantas dificuldades que nós temos, né? A Rosângela já falou o que eu já senti muito na pele, que o Gerson falou, as questões de por algum momento, a gente ter passado por gestão, né, ser gestor. Eu fui coordenador de curso 2 vezes seguidas, né, e hoje eu estou na coordenação do internato e estou fazendo a coordenação do mestrado profissional em gestão e tecnologia, inovação, urgência e emergência, que tem sido também uma coisa bastante interessante, que tem me ensinado muito a trabalhar a questão multiprofissional dentro da grande área da saúde e outras áreas que a gente tem abarcado dentro desse mestrado, né? Engenharia, física e as outras áreas de conhecimento que tem sido bastante interessante. Mas, então, eu fiquei muito feliz em estar aqui hoje com vocês, discutindo isso, aprendi bastante com o Pedro, com todos vocês, com a experiência de vocês, né? E vamos esperar agora esse grande evento que vai ser o Teste Progresso Nacional, né? Eu sei que não vai ser fácil, né? Eu tenho um pouco de medo da questão de usarem o teste de progresso de uma maneira inadequada para a autopromoção de algumas escolas, né? Isso me deixa preocupado.
Isso me deixa preocupado. Nós sabemos que as coisas podem descambar para algum lado que a gente não quer, né? Mas nós temos que seguir em frente e temos que fazer com que realmente esse tipo de ação seja uma ação que vai trazer benefício para os nossos alunos, para as nossas instituições. Tá? Então, uma boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor Carlos. Professor Frederico Alonso, suas considerações finais, por favor. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade de compartilhar as experiências com relação ao teste de progresso e ainda ratificar esse instrumento, né, como muito útil aí nas diretrizes dos cursos e como método de avaliação. E fica aí também, como o professor Carlos disse, a expectativa para o nosso TP nacional e a expectativa que talvez no futuro próximo tenhamos aí um instrumento que seja válido ou aplicável para avaliar as habilidades, né, psicomotoras e atitudinais, que aí seria o melhor dos mundos, né, terindo aí as três grandes áreas, né. Vamos trabalhar para isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Frederico. Professor Gerson Alves, por favor, suas considerações finais. Bom, eu, na qualidade de diretor do Departamento de Ensino do CBC São Paulo, fico muito contente, né, de ver a participação, né, do Pedro como estudioso aí da área, né, vindo a continuar o trabalho da Angélica, né, e aprimorar, muito importante esse trabalho do Pedro, né, a participação da Rosângela, da Federal de Uberlândia, né, de vários contatos que nós já tivemos, do Carlos Edmundo também, colega de Farm, de várias situações aí que nós trabalhamos juntos, estamos tentando fazer o mestrado profissional conjunto em rede, quem sabe futuramente, e o Frederico, meu R1, né, de muito tempo, né, Fred? Um colega de residência, um parceirão lá de Franca. Então, fico muito contente da gente ter essa turma da ABEM São Paulo aí e do CBC, o Tufi, o Ramiro e o Aristides como bons parceiros para a gente divulgar esses assuntos relacionados, né? E hoje nós fechamos a parte de avaliação, né, com teste de progresso, e no webinar passado foi o Pedro Lourenção também aí de Botucatu, que apresentou a experiência da prova de habilidades clínicas. Então, fico muito contente, Tufi, com esse resultado que a gente tem alcançado aí. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, professor Gerson. Professor Aristides, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a todos pela participação no nosso webinar na noite de hoje. Foi realmente muito interessante, muito importante a participação do Pedro, que nos orgulha muito aqui de Botucatu pelo trabalho que tem feito, pelo estímulo que nos traz aqui para a pesquisa na área de educação médica. É um nome muito importante nessa área, que nos orgulha muito tê-lo aqui conosco. É um colega que nos estimula muito a avançar. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Olha, você não imagina que em Rio Preto como que ele é então, viu, Aristides? Professor Pedro, nosso conferencista da noite. Por gentileza, suas considerações finais. Só queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar aqui e fico à disposição aí das outras pessoas que quiserem me contatar por e-mail, das outras escolas. Seria um prazer muito grande revê-los em outra oportunidade. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, professor. Então, para dar a sua palavra final e o encerramento do evento, então, o nosso presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo São Paulo, professor Ramiro Coleoni. Obrigado, Tufi. Eu só posso agradecer a participação de todos, do professor Pedro Hamamoto, da professora Rosângela, do professor Carlos Edmundo, do professor Pedro Carlos Alonso. Todas as participações foram precisas, foram direto ao ponto e permitiram que a gente tivesse uma visão bem ampla desse processo que pode ser tão complexo, né? Como foi colocado aqui brilhantemente pelo Pedro Hamamoto. A ferramenta existe, é precisa e muito importante do ponto de vista institucional e também
do ponto de vista pedagógico. A dificuldade é a implantação. E talvez aqui no nosso contexto cirúrgico, como foi citado por alguns dos colegas aqui, e num contexto em que já, acho que foi o Carlos Fontes que falou, já tem tanta avaliação, para que mais uma, né? É uma coisa que a gente escuta o tempo todo, né? E a dificuldade não só de envolver os colegas, mas também de trazer o feedback, né? Eu acredito que os heróis que lançaram essa iniciativa e a estão desenvolvendo, eles cumpriram a sua missão brilhantemente. Eu acho que ela tem muito ainda a contribuir no futuro. E essa observação que o Aristides colocou aqui, da cirurgia plástica, implantando isso no seu programa de residência, é um exemplo que a cirurgia geral poderia adotar, né? O problema, Aristides, em primeiro lugar, é a gente mapear os nossos programas de cirurgia geral, que são, acho que quase 500 no Brasil, né? O Pedro Hamamoto, que está com esse projeto maravilhoso nacional aí, certamente, no momento em que o CBC quiser implantar uma iniciativa desse tipo nas suas residências, né, de cirurgia geral, vai ser convocado a nos colaborar nesse sentido aí, Pedro. E no momento em que o programa de residência de cirurgia geral está sendo reconfigurado, né, para ter essa duração de 3 anos, e está tendo uma série de ajustes nesse sentido, né, eu enxergo uma possibilidade muito grande de que a adoção desse programa, semelhante ao que o Aristides sugeriu aí da plástica, né, pelo menos uma prova anual, né, para avaliar esses residentes, aumentaria muito a eficácia do treinamento dos nossos profissionais, né. Obrigatoriamente, eu preciso lembrá-los que nós temos a possibilidade, no dia 4 de setembro, de estarmos juntos no Fórum de Ensino William Saad Rosa, o 5º Fórum de Educação Médica e Cirurgia que nós estamos organizando. Os dados do congresso estão disponíveis online, né? Particularmente, o professor Carlos Edmundo Fontes, que já é membro titular do colégio, já está convocado a se juntar a nós, né? E vamos ter um evento de sucesso, né? Agradeço ao Tufi pela condução aqui dos trabalhos, com a sua costumeira eficiência, né? E convidá-los para que, passado o congresso do CBC de 2 a 5 de setembro, em outubro, nós estejamos de novo juntos aqui para um novo webinar dessa série. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram e uma boa noite a todos. Até o próximo webinar.